Bom, vamos estudar agora algumas propriedades básicas do cálculo de limites. Propriedades do cálculo de limites. Bom, temos algumas propriedades bem intuitivas que precisamos ter em mente para calcular certos limites. Bom, então seja k uma constante qualquer e f de x e g de x, funções que possuem limite quando x tende a a. Então isso quer dizer o quê? Que f de x e g de x possuem um certo limite, diferentes, porém, quando x tende a a. Então f de x, quando x tende a dá um certo limite, g de x outro limite. K é uma constante qualquer, um número. Então temos, primeira propriedade, limite de f de x mais g de x quando x tende a é o limite de f de x quando x tende a mais o limite de g de x quando x tende a. Ou seja, o limite da soma de duas funções ou mais é igual à soma dos seus limites. Então, sempre que tivermos uma soma de funções e um limite dessa soma, podemos decompor em funções mais simples, que temos o limite da soma é a soma dos limites. Essa propriedade é bem intuitiva. Se você tem uma certa função que, num ponto, ela tende a um número, mais uma outra função que tende a outro número, o que é soma? Isso aqui é a propriedade de função. O que é a soma de duas funções calculada num ponto? É a soma das suas respectivas imagens. Então, é isso que acontece. A imagem de uma certa função quando x tende a a, mais a imagem de uma outra função quando x tende a a também, nesse ponto A aqui, então acontece esta propriedade. É só lembrar de funções. 2. Limite de k vezes f de x quando x tende a é igual a k vezes o limite de f de x quando x tende a. Outra vez, propriedade de funções. O que é uma constante vezes uma função? É a função calculada no ponto vezes a constante. Ou seja, se você pensar em um polinômio, por exemplo, você tem que esse k aqui fica em evidência em todo o polinômio e você pode separar ele do valor do polinômio calculado no ponto. Então, aqui o que acontece? Se você tem o limite de uma constante vezes uma função, você pode calcular o limite da função e depois multiplicar pelo número. Terceira propriedade, limite de f de x vezes g de x, quando x tende a a, é o limite de f de x quando x tende a a, mais o limite de g de x quando x tende a a. Ou seja, o limite do produto é o produto dos limites. O que acontece? Todas essas propriedades, assim, a primeira, a segunda e esta também, se derivam a partir das propriedades de funções que você deve lembrar. Então, o que é o produto de duas funções em um ponto? É uma função calculada no ponto vezes a outra função calculada no ponto. E isso também vale para o limite dessas funções. Propriedade 4. O limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites. Porém, o limite da função no denominador tem que ser diferente de zero, porque você não pode dividir um número aqui em cima, porque o limite é um número, por zero. Então, a restrição aqui é g de x diferente de zero. Propriedade 5. Limite de uma constante k quando x tende a a é a própria constante k. Ou seja, uma função constante paralela ao eixo x, em qualquer valor ela soma o mesmo valor, k. Então, quando o x tende a função tende aonde? A k. Então, o limite de uma constante quando x tende a um certo número é a própria constante. Por último, a sexta propriedade, o limite de x quando x tende a é a. Ou seja, quando o x tende a a, essa função tende aonde? A também. Então, você pode substituir diretamente o a, que esse vai ser o limite. Alguns livros demonstram outras propriedades, como a propriedade da potência, a propriedade da raiz e assim por diante. Porém, todas elas se derivam destas seis. Então, fica a seu cargo demonstrá-las.